Deixa eu tentar formular uma pergunta aqui que parece que vai ter meio que Zé com Mané, mas não tem não. Pelo que eu estudei, eu vi que eu quero focar na estratégia internacional, certo? Porque é uma empresa cearense que está no mundo inteiro, tá? E vamos lá. Antes da pandemia, 17, 18, posso errar um ano para cá ou para lá, esse pensamento internacional começou, tá? E aí, na pandemia, eu entendi, pelo que eu estudei, que vocês intensificaram durante a pandemia um processo que começou lá atrás, Milena, que é ir para dentro do cliente. Era um processo que eu fazia pessoa a pessoa, olho no olho. É a mesma coisa que... Só que eu expandi. Exatamente. Muitos anos depois, Engraçado. Mas eu queria registrar exatamente isso, que é a mesma coisa, só que... Engraçado, Daniel, que de verdade eu não entendo a minha cabeça com 20 e poucos anos. Né? Você até falou de grandes... de que mudanças... que conselho talvez você daria para o Paulo? Acho que essa pergunta talvez venha depois. Eu quero muito saber disso, te falei em off. Mas assim, mesmo novo, eu já tinha uma cabeça diferente. Entendeu? É o empreendedor, cara. O empreendedor. Eu já tinha uma cabeça que até hoje eu aplico as mesmas estratégias de 20 anos, quando eu tinha 20 e poucos anos. Talvez mudei uns 15%, mas 85% é a mesma coisa, só com uma escala diferente. Isso é um assunto, viu, Paulo? A gente falou muito de educação aqui, de formação de gestão, essas coisas todas. Se discute muito na literatura de administração se a gente pode treinar líderes, se a gente pode treinar e formar empreendedores. Isso é uma discussão boa. Mas o ponto é que eu percebi claramente, me corrija se eu estiver enganado, Milena, Paulo, que em 2019 você fez a mesma coisa que você fez no começo da Vontes, no fundo do quintal lá. Que você foi para dentro do cliente. E foi, na minha concepção, uma situação que foi um divisor de águas também aí, como foi lá também. Então, a pandemia teve isso, você foi para dentro do cliente, terminou a pandemia, a expansão internacional. Como foi essa conversa aí, cara? Parece uma conversa desconectada, mas eu penso que não. Focando em expansão internacional. A gente está hoje em 50 países, cara. Isso. Rússia, Israel, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos. Como é que foi isso aí, Paulo? Olha só. A gente cresceu bastante no Brasil, começamos a crescer bastante no Brasil e começamos a enfrentar problemas de gestão. Aí, mais uma vez... Dores do crescimento. Dores do crescimento. E aí a gente teve a ideia de contratar a Gomes de Matos mais uma vez para fazer um processo de... São ótimos, né? De gestão, processos, projetos. Fizemos também... Quem era o consultor lá? Era o Gomes, era na parte de gestão, para integrar o meu time de gestão. E na parte de projetos e processos era o Otávio. Então, a consultoria Gomes de Matos, ela sempre pede para que você crie um grito de guerra. E em meados ali, não lembro agora a data, mas a gente estava numa sala... E o Otávio pediu para que a gente criasse um grito de guerra. E tinham vários gestores, vários colaboradores. Aí um falou, Vonix, a melhor do Brasil. Vonix, a maior do Brasil. E cada um dizia um grito de guerra. E na minha cabeça eu falei, não, cara, na minha visão de negócio, para que a gente cresça mesmo, a gente tem que sair do Brasil, pelo amor de Deus. E o engraçado, Daniel, é que um conselho que eu dou para a galera que está em casa... tudo que você coloca na sua cabeça, a probabilidade de acontecer é muito alta. Então, se você for colocar alguma coisa na sua cabeça, que coloque coisas positivas, coisas que vai te levar para frente. Cuidado com o que você almeja, Cuidado né? Com o que você almeja, pode conseguir. Eu não sou cientista dessa área, mas eu tenho certeza que isso fica no inconsciente, de alguma forma. Concordo plenamente com você. E aí, o que é que eu pensei? Eu falei, olha, vamos criar o grito de guerra, vamos desbravando o mundo? Porque aí, inconscientemente, eu já... Imagina, todo dia, vamos desbravando o mundo, tem que desbravar mesmo. Se não desbravar, como é que vai ser? Então, a gente começava a alimentar aquilo na cabeça. E eu lá no meio da consultoria, falou um grito de guerra, vamos o melhor do Brasil, vamos ser a maior. Eu falei, não, vamos criar, vamos desbravando o mundo. Aí o Otávio olhou para mim, mas desbravando o mundo, Paulo, mas se tu está agora começando a crescer no Brasil, já comentou, você falou, não, vamos colocar desbravando o mundo. E ficou esse grito de guerra, vamos desbravando o mundo. E toda reunião que a gente fazia, acabou a reunião, vamos desbravando o mundo. Todo mundo. E aí começamos a trabalhar, eu falei, já que a gente está desbravando o mundo, rótulo, pelo menos em 3 línguas, hein? Vamos começar, espanhol, inglês, português.
Começamos a escrever o rótulo já para começar a sentir o clima ali. Quando você vai chegar perto de carnaval, dias antes já tem ali o pré-carnaval, você já começa o aquecimento, né? Então a gente já começou. O rótulo, Conversa boa. Nós não estamos exportando, mas olha só, aqui ó, o rótulo já é em inglês.